Oi, pessoal! No vídeo de hoje de Geografia, nós vamos estar falando especificamente sobre meios de transportes aquáticos. Antes de falar deles, nós vamos falar das vantagens dos meios de transporte de uma maneira geral, sejam eles terrestres, aquáticos ou hidroviários, os aéreos. Bom, eles garantem a circulação e a distribuição dos bens de consumo, duráveis, não duráveis, entre outros. Permitem a movimentação das pessoas pelos lugares e pelos espaços, para que elas possam realizar atividades como lazer, estudo, trabalho. E para que esses deslocamentos aconteçam, é necessário vias de circulação, que podem ser classificadas em naturais, como rios e mares, que a gente vai estar falando sobre o uso aqui, né, neste vídeo, e também vias de circulação construídas pelo ser humano, pelo homem, como ruas, estradas, ferrovias, aeroportos. Bom, o transporte hidroviário ou aquático, a origem dele se deu antes mesmo da escrita. Era usado pelas pessoas para a pesca e para explorar novos lugares. E a locomoção do transporte aquático e hidroviário, no início, era feito pelo uso de remos, movido pela força das pessoas. Depois, com a criação de velas, né, os transportes eram movidos através da força dos ventos, com isso permitindo viagens mais longas e cargas maiores. Já no século XVIII, começaram a ser movidos por motores a vapor. E desde o século XX até os tempos atuais, os transportes hidroviários usam motores movidos a combustível derivados de petróleo. Outra inovação tecnológica atual é que os sistemas de orientação GPS, né, são feitos via satélite. Ou seja, isso acaba garantindo mais segurança aos navegantes, a todo mundo que está na navegação, né? Os conhecimentos técnicos, então, ao longo do tempo, sofreram grandes e importantes mudanças, tanto nas matérias-primas usadas nas construções desses transportes, como no tipo de energia usado para as embarcações se movimentarem. Essas mudanças trouxeram um aumento da capacidade da carga, eu consigo carregar, mas transportar mais cargas, né? A velocidade de transporte também aumentou, né, das embarcações, e a segurança das mercadorias e dos condutores. Então, aqui a gente tem as ilustrações. A primeira que mostra que a força que movia o transporte hidroviário é feita através do remo e já sendo introduzidas as velas para ajudar. No segundo, ali de cima, as velas só, e não tinham mais a força dos homens, né, com os remos. E na terceiro slide, na terceira ilustração, mostram os transportes movidos a motor. Bom, o transporte hidroviário é o terceiro mais usado no Brasil. E algumas características desse transporte é que ele pode transportar grandes quantidades de carga para longas distâncias. É o meio de transporte com menor impacto ambiental, ou seja, o que polui menos entre o terrestre e comparado com o terrestre e o aéreo. É o mais lento que todos os outros tipos de transporte, e depende das condições climáticas, né? E seus custos de transporte e de manutenção são baixos. E daí a gente vê a classificação desse tipo de transporte, que é o hidroviário ou aquático, nesse gráfico aí que mostra o ranking dos meios de transporte mais usados no Brasil. O hidroviário está como o terceiro, perdendo para o rodoviário, que é o primeiro, e o ferroviário, que é o segundo. Ambos, o primeiro e segundo lugar, que é o rodoviário e ferroviário, são transportes terrestres, tá bom? Não esqueçam de acompanhar os outros vídeos que falam sobre detalhamentos sobre o transporte terrestre, que é o rodoviário e ferroviário, o transporte aéreo e um vídeo que fala sobre um resumo dos meios de transporte de uma maneira geral, tá bom? Tenham um bom estudo, deixem aí o seu joinha, se inscrevam no canal e nos acompanhem nas redes sociais. Um ótimo estudo e até o próximo vídeo.